Fala sucesso! Mais um super vídeo, mas é um super vídeo mesmo. Qual é a história que você vai contar aqui hoje, Gladson? Antes de mais nada, eu nunca me apresento, pessoal. Gladson, você tem que se apresentar. Prazer, Pastor Gladson, a seu dispor para te ensinar técnicas que vão te ajudar na sua vida, na sua empresa, em todas as suas áreas. Então a história de hoje, e bem-vindo ao canal De Graça. Porque ele é custa quanto, Gladson? É de graça. Lógico que eu quero agradecer algumas pessoas que têm ajudado com alguns valores. A gente coloca tudo no... Eu até agradeço, mas esses são valores que a gente coloca aqui para a gente passar para mais pessoas. Então a gente transforma em tráfego pago. Muito obrigado. Então, de quem que é a história hoje? Olha a capa linda. Cara, Tamar, a mulher que desafiou o destino e garantiu a vinda do Messias. Gente, é muito forte. Quem foi Tamar? O que você pode aprender com a Tamar? Primeira coisa que eu já falo que você pode aprender com Tamar. Ela conseguiu, no meio de uma época que ela podia fazer, que ela poderia ser abandonada, ela poderia ser esculachada, ela aproveitou uma oportunidade e não perdeu ela. E quando não tem aquela história do gênio das 3 lâmpadas, conta as más línguas que surgiu através disso, porque ela fez 3 pedidos. Gladson, Tamar tem relação? Tem, mas é uma história assim muito cabulosa, mas assim é muito interessante. Aí umas mitologias, assim, umas histórias bem floridas que diz que ela soube fazer 3 ótimos pedidos e que isso garantiu a palavra de Deus, tanto que ela pegou essa palavra e tudo que foi, a bênção de Judá foi para a vida dela. Gladson, é possível isso? É. Até o final do vídeo você vai ver que é possível. Então, para a gente entender quem foi Tamar, a gente tem que ir para a história de uma pessoa muito importante, que é Judá. E aonde está esse texto? A gente vai lá, Gênesis 38:1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Primeiro, olha o cuidado. Aqui Judá, ele se apartou da família. Então, ele se distanciou. Muito cuidado quando é aquela história da brasa que sai do fogo. Ele vai acabar apagando. Mais rapidamente ele vai morrer. Então aqui foi o que estava começando a acontecer com Judá. Mas Deus tem uma história maravilhosa para fazer a mudança. Então vamos lá. Gênesis 38:2. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Sua não é o nome da esposa, é o nome do sogro. Cara, Gladson, porque Sua fica aparecendo. E era um cananeu, e aqui chamado Sua. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. Então Sua é o nome do sogro dele, não da esposa. E agora, olha isso aí, gente. Cara, cananeu significa zeloso e Sua significa riqueza. Zeloso pela riqueza. Judá estava atrás de quê? Ele estava zelando pela riqueza. Então Judá, ele se apartou dos irmãos por conta de uma riqueza. Porque naquele momento a cidade estava próspera, estava rica. Então ele foi em busca de algo melhor. Só que era uma cananeia, não era uma pessoa da tribo. Preste atenção. Então voltando ao texto, resumindo, aí a filha de Sua, que era o seu sogro, teve 3 filhos. Onã e Selá. 3 filhos. E agora a gente continua no versículo 6, só para te ajudar. Gênesis 38:6. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Agora que ela entra, a personagem Tamar entra agora. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Diz a Talmud que ele era uma pessoa muito má. Ele era uma pessoa vingativa, ele machucava várias pessoas, ele era uma pessoa sem polidez na fala. Então isso é ser uma pessoa má.
É uma pessoa que assassinava, matava. Tem várias coisas que falam sobre ele. Então, ele sendo filho de Judá, e Judá também tinha essa questão meio imponente de força, Deus viu que não era bom e tirou a vida dele. Aí vamos para o versículo 38:8. Então disse Judá a Onã, porque o primeiro filho morreu, morreu. Então agora Onã. E chegou então, disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. O levirato aqui é a lei de Ibum. O que vem a ser a lei de Ibum? Está aqui para você só para facilitar. A lei bíblica chamada Ibum, que está na realidade judaica, quando um homem está casado com sua esposa e ele morre sem deixar filhos, o irmão assume o papel de marido. Exatamente isso. Então, o filho que vier a nascer não é dele, é do irmão. Aí começa a explicar o versículo, agora o versículo 9. Vamos lá no 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Existe uma forma que fala como que surgiu mulheres, mais de uma mulher. Caim teve alguns filhos, e um deles teve Lameche, que teve duas esposas. Uma que era aquele casado, que era para ter filhos. A outra era muito bela. E para ela não... E aí, o que ele fazia? Ela tomava remédios, algumas raízes, para não engravidar. Por que não deixava ela engravidar? Para ela não ficar feia. Tamar era tida como uma mulher muito bela, mas é muito bonita. E aqui também existe essa explicação que é passada, porque ela era tida como esposa. Ele não somente fazia isso porque não queria deixar ela feia. Isso é passado. Se você tiver interesse, eu vou colocar isso com mais detalhes. Não é o cunho desse vídeo. É muito grande. Então, aqui, nesse momento no 10, você começa a entender que o segundo filho morreu. Aí vamos para o 11º versículo. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de seu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir na casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, que era o seu sogro, lembra de Sua? Mulher de Judá. E consolado, que aí no caso dele, após, aqui em outras traduções, após os preceitos fúnebres, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Timná. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Lembra lá do Ira, Adulamita? Então, olha os amigos. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro Judá sobe a Timná para tosquear as ovelhas. Aí Tamar, sabiamente, então ela despiu as vestes de sua viuvez e cobriu-se com véu e se disfarçou e se assentou à estrada de Enaim, no caminho de Timná, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares contigo? Ou para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que mandes? Por que ele deu um cabrito? Porque, olha que interessante, naquela estrada, algumas meretrizes ficavam lá, que não eram meretrizes, eram sacerdotisas, que ficavam para pegar e ter uma ovelha, um cabrito, para dar como oferta. Uau, Gladys! Exatamente isso. Então, Judá estava totalmente desviado. Literalmente. Não é somente um cabrito por dar um cabrito, existe um porquê também. E o cabrito ali era tido como objeto de sacrifício. E também é como se a gente vê hoje. Não é, é um bem de valor. Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito
do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que me mandes? Qual que é o penhor que o Senhor vai me dar? Aí, aqui vem o segredo dos 3 pedidos. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu. Ela concebeu dele. Nossa, ele pediu 3 itens, presta atenção nisso. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de viuvez. Mais tarde, Judá mandou o cabrito por intermédio do amigo, o Adulamito, para que retirasse a garantia das mãos da mulher, mas ele não a encontrou. Perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta que ficava esperando à beira do caminho, em Rená? Mas eles responderam: nunca houve prostituta nesse lugar. Inaá voltou e disse a Judá: não a encontrei, e os homens do lugar me disseram que ali nunca houve prostituta alguma. E Judá respondeu: pois que fique por isso, para não cairmos no ridículo, eu mandando o cabrito prometido e tu não encontrando a prostituta. Olha aí, ele mostrou que ele era digno, cumprindo a palavra. Mas lógico, que ele estava com 3 itens de extremo valor na mão dela. Passados uns 3 meses, comunicaram a Judá: tua nora Tamar prostituiu-se e em consequência está grávida. Judá respondeu: trazei-a para fora, para que seja queimada. Aqui vem um adendo. Quando a gente lê o texto, a gente fala: nossa, queimada, por que ela vai ser queimada? Não é por acaso. Tem uma explicação. No 25, quando a levaram para fora, Tamar mandou dizer ao sogro: o homem a quem pertencem essas coisas deixou-me grávida. Uau, olha que sabedoria! Verifica de quem são o sinete, o cordão e o bastão. 3 pedidos. E Judá os reconheceu e disse: ela foi mais honesta do que eu. É que não lhe dei meu filho Selá como marido, e não tomou a conhecê-lo. Aqui você começa a entender que Tamar foi muito sábia. Qual é a qualidade de Judá? Que a gente tem que falar a qualidade de Judá. Ele teve a qualidade de assumir o seu erro. Lembra de Davi, o rei Davi? Ele também passou por isso. Por que Saul não teve isso? Porque ele não era da família de Judá. Saul, quando falou: por que você fez oferta? Não, porque o senhor atrasou. Opa, ele não assumiu. Saul não assumiu os seus problemas. Adão, por que você comeu? Foi a mulher que me deste. Diferente, olha aqui já começa a mostrar a qualidade de um rei. Judá assumiu o seu erro. Ele fala uma qualidade que um rei deve ter. E aconteceu o mesmo com Davi. Davi, quando falou assim, quando Natan foi para falar sobre o pecado que ele cometeu, ele assumiu. Falei, esse fui eu. Toda vez ele assumia. Essa é uma qualidade de uma pessoa digna de caráter. Assuma seus erros. Não transfira. A maioria das pessoas, porque eu estou passando por isso por causa do governo, por causa disso. Opa! O governo pode ter suas culpas, mas você tem uma culpa maior. Porque você não assumiu os seus erros. A pergunta é, se você fizer um pouco mais, você vai ter mais? Com certeza. É fácil? Nunca é fácil. Nunca é fácil. E por que Davi e o Messias vieram de Tamar? Vamos descobrir? Primeiro motivo. A gente tem que entender que Rúben coabitou, que era o primeiro filho, nasceu o primeiro filho, Rúben, coabitou com a esposa do pai. Perdeu. Depois, quem sobrou? Simeão. Poxa, agora Simeão vai. Aí ele vai lá para Siquém junto com Levi, o terceiro irmão, e mata todo mundo. Quem estava logo na sucessão? Judá. Só que Judá aqui estava perigando também a perder a sucessão, porque ele saiu do meio. Mas Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Aí essa é a pergunta. Primeiro motivo. Qual que é o segundo motivo? Por que Tamar foi escolhida? Porque a esposa de Judá era uma cananeia. E os filhos eram maus.
Eles não tinha 50% do DNA de Israel. E Tamar? Por que Tamar foi escolhida? Aqui, olha que interessante. Lembra do que eu falei de ser queimada lá atrás? Tem tudo a ver. Tamar era levita. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, sua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora e que seja queimada. Uau! Por que ele falou isso? Primeiro, por que ela pode ser queimada? Queimadas era uma pena para as filhas de sacerdotes que se prostituíam. Exatamente isso. Sacerdote levita. Então Tamar era de uma família levita. Por quê? Onde está isso, galera? Levíticos 21:9. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai e será queimada. Uau! São detalhes que a gente não vê, mas que está escrito. Por isso que é a importância de você entender a Bíblia. Quando você lê queimada, por muitas vezes eu li queimada. Quando eu passei a estudar os originais mais profundo, aí aqui começou a se desvendar, começou a ficar mais fácil de se entender. E agora o terceiro motivo, que é os 3 pedidos, e esses 3 pedidos foram para a geração de Tamar. Quando você tiver, se o caso existisse, né, um gênio da lâmpada, quais seriam esses pedidos? Esses 3. Primeira coisa que ela pediu, o Chotan, que é o selo. Ele é um anel, ele é uma identidade. E tinha nesse anel o leão da tribo de Judá. E para quem que ficou esse anel? Conta-se que esses 3 itens ela não devolveu. Ela continuou, porque ela sabia que tinha mais valor. Como ela estava grávida, ela deu esses itens para o filho. Meu Deus, que mistério! Então, primeiro foi selo. Selo significa o quê? Identidade. A pior coisa do mundo para um homem de Deus é quando ele perde a identidade. Para um empresário, quando ele perde a identidade, ele não sabe quem ele é. E como você descobre que você não tem identidade? É quando você tem aquela dúvida. Eu já tive essa dúvida. Eu sei fazer várias coisas, por isso que é o problema de você não ser especialista. Que é o cara pato, ele faz de tudo, aí ele acaba não fazendo nada, porque ele não sabe nem por onde começar. Se ele for bom em apenas uma coisa, ele vai ser só bom em uma coisa. Pode aprender várias? Pode, desde que você aprenda a ser bom em uma. Então, o anel é identidade. Se você está na sua empresa, a sua empresa pode estar sem identidade. Pesquise mais sobre identidade. Você vai ver que a identidade é tudo aquilo pelo qual você pode ser lembrado. A minha identidade, eu sou lembrado por um número. Sendo que hoje está se modificando para CPF. Quando você começa a entender isso, você fala assim, gente, eu preciso de ter identidade. Muitas vezes você não tem identidade. Ela pediu identidade. E Judá deu a identidade dele. Nossa, pelo desespero. Também pudera. Ele estava viúvo. Então ele passando no caminho, ele aproveitou. Foi o quê? Com um amigo, falou, vai lá, amigo. Gente, a pior coisa são os amigos. 3 coisas que destroem um homem. Onde você mora. Primeiro, com quem você casa. Onde você mora e os amigos que você tem. Cuidado, essas 3 coisas você tem que saber dominar. Então, a primeira coisa que ela pediu para ele foi o selo. E esse selo foi para sua descendência. A sua família passou a ter identidade. Depois ela pediu o patil, que é o cordão. Ele simboliza o quê? Um cordão que é o cordão, ele é justamente aquilo que o sumo sacerdote colocava para segurar o manto, as pedras, as 12 pedras. E ela tinha que ser de 3 dobras. Para quê? Porque se ela se romper, as pedras caíam. As 12 tribos caíam. Então aquilo, ela não podia romper um cordão que não podia se romper. E ele é um cordão de 3 dobras. E aqui simboliza o quê? Está em Eclesiastes 4:12. Pois não poderia ser quebrado. E segurava o peitoral sacerdotal. Ele tem que ser firme. Quando você está segurando algo de Deus, tem que ter firmeza. E ela pediu esse cordão dele. Tanto é que o judeu usa o tzitzit, que ele simboliza os 613, para lembrar das leis de Deus. Eu acho bonitinho demais. Tem toda uma simbologia. Tem os nós que simbolizam, tem um número que dá a soma das 613.
Por quê? Por uma lembrança. Eles usam isso nas suas roupas. E o que simboliza o cordão de 3 dobras? Voltando aqui. Na sua empresa é o sim, sim, não, não. Se você tem uma ideia e a sua esposa tem outra, sim, não. Não vai dar certo. Mas quando os dois estão em comum acordo, e a Bíblia fala onde 2 ou mais estiverem em meu nome, que é o terceiro cordão de 3 dobras, tudo que pedires recebereis. Vai acontecer. Onde 2 ou mais, não está falando onde 1 ou mais, é onde um estiver, não, onde 2 ou mais. Tudo que pedires recebereis, mas tem que estar em comum acordo. Porque não adianta você fazer um pedido também, muitas vezes, que é, na sua maioria, egoísta. Para que vai servir esse pedido? Mas quando 2 ou mais fazem um pedido, quando 2 ou mais estão no projeto, quando 2 ou mais estão fazendo isso, aí começa a remeter lá quando surgiu a confusão de línguas. Porque se todos tiverem a mesma língua, a mesma comunicação, tudo vai dar certo. Lá, se você for lá em Gênesis, fala justamente na Torre de Babel. Por que houve a confusão de línguas? Para eles não tivessem comum acordo. Porque eles estavam tendo comum acordo em algo negativo, para serem como Deus, não para fazerem algo para Deus. Entendeu agora? Então, se você tem cordão de 3 dobras, você está em comum acordo. E aí vem, quando você tem comum acordo, automaticamente Deus ele entra. É o que eu sempre faço quando tem uma direção, uma pessoa quer fazer algo, eu pergunto o que a esposa achou. Ou se a esposa vai perguntar, eu pergunto o que o marido achou. Se a pessoa é solteira, eu pergunto o que o pai e a mãe acharam, né? Português bem dizido. E finalmente, o terceiro pedido dela, cajado, o maté. O maté significa autoridade. Nunca abra mão da sua autoridade. Judá abriu mão dos 3 itens por causa de um desejo. Agora imagina se fosse uma outra mulher qualquer. Essa outra mulher qualquer que não fosse uma filha de um sacerdote, teria tido problemas. Ele teria perdido a realeza. A sorte de Judá foi Tamar ser uma filha, ser levita. Agora pensa comigo. Judá foi casar com uma cananeia, mas fez questão que o filho casasse com uma levita. E por que ele quis seguir a lei? Porque ela era levítica. Ela era de uma família levita. Então tinha que seguir o levirato. Aqui começa a você entender mais ou menos como fica o poder de uma mulher que ela fez o quê? Ela guerreou contra um povo. E por que Davi e Messias vieram da sua tribo? Por conta desses 3 itens. O Xotam, que significa o selo, que tem a identidade. O Patil, que é o cordão da fidelidade. O Matê, que é o cajado. Tamar conseguiu atrair a bênção de Judá para os seus filhos, que nasceram 2 filhos. Pérez, que é o que rompeu primeiro com o bracinho, aí amarraram uma fitinha, aí ele voltou a mão, e aí o Zerá saiu, chamado escarlate, vermelho, saiu logo em seguida. 2 filhos. E aqui tem Gênesis 49:10. Quando ela fez esses pedidos, olha o que ela recebeu sobre a sua vida. Todas as bênçãos de Judá foram para ela. O cetro, a lei está em Gênesis 49:10. O cetro não se afastará de Judá, nem os eruditos dentre os seus pés, até a chegada de Shiló, que o reinará o povo. Meu Deus do céu! Uma mulher que conseguiu vencer em uma época ela foi perseguida. Lembra que quem passou por esse processo? Maria, mãe de Jesus. Ela também, e teve Judá, que ele assumiu. Judá podia muito bem falar, não, esse filho não é meu. O que teria acontecido com ela? A morte dela teria sido sobre sua cabeça e ele não teria sido rei. Então aqui a gente tem que mostrar a qualidade e a hombridade de Judá. Judá poderia pensar assim, vou ser envergonhado pelo meu povo, o que vão achar de mim? Estava nem aí. Não é o que eu acho, é o que é certo. Essa é a qualidade de um rei.
Assuma, por mais errado que você esteja, assuma os seus erros e aprenda que quando você tem uma só linguagem e está em uma só unidade, tudo que pedires vai acontecer. É forte, não é? Então eu fico aqui com mais esse super ensinamento, que para mim é espetacular. É uma mulher, ela não é à toa que ela está nas mulheres, dentro das mulheres da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, porque ela foi imprescindível para o Mashiach. Se ela não tivesse corrido risco, ela abriu mão da sua vaidade, abriu mão do orgulho e ficou na beira de uma estrada, gente, correndo risco de vida. Olha o que essa mulher não fez. Ela enfrentou todo um processo é uma mulher realmente digna de ser aplaudida. Lembrando, correndo risco de vida ainda. Ela correu o risco de vida ao fazer isso. Será que você faria isso? E graças a essa força dessa grande mulher, que muito pouco mencionado é na Bíblia, hoje você tem a grande figura de Judá, de Davi e dos outros que vieram através da sua vida. Gladys, ela era uma prostituta? Não. Ela exigiu a lei do Imbum, que é, já que não teve nenhum filho, que seja o sogro. Sendo que a Torá ainda não havia sido escrita ainda. E é isso que é muito importante. Moisés vem depois, e aí é vetado. Como não estava escrito, não houve pecado nessa linguagem, olhando assim. Entendeu? Então, espero que você tenha gostado dessa explicação dessa grande mulher, que é um grande exemplo bíblico.